Overlord Volume 7 Os Invasores da Grande Tumba. Prólogo. No andar inferior da Grande Tumba de Nazarick, no coração do 10º andar, o ar do Salão do Trono estava cheio de um ardor silencioso. As filas silenciosas de vassalos curvavam-se profundamente na direção do trono para mostrar sua lealdade. As fileiras estavam cheias de formas inumanas. Guardiões de andar e todos os NPCs que tinham sido feitos à mão pelos 41 seres supremos, juntamente com os vassalos diretos dos Guardiões de Andar, estavam presentes. Havia facilmente mais de 200 membros aqui. Desde sua chegada a este novo mundo, esta foi a primeira vez que tantos foram reunidos neste lugar. No entanto, havia uma grande diferença entre esta ocasião e a anterior. Os vassalos reunidos aqui não eram os rostos normais, mas todos eram entidades poderosas e de alto nível. Em média, cada um estava acima do nível 80. Shalltear Bloodfallen, guardiã do 1º ao 3º andar, era tipicamente ajudada por suas noivas vampiro. No entanto, hoje ela estava acompanhada pelos seres mortos-vivos do mais alto nível que haviam sido concedidos a ela. Além disso, até Mari, um dos guardiões do 6º andar, tinha trazido os 2 dragões que estavam diretamente subordinados a ele e Aura. Aqueles dragões nunca haviam saído de seu andar antes. Esses dragões só podiam ser obtidos em gachas da loja de dinheiro do jogo, com uma taxa de drop extremamente baixa, e estavam perto do nível 90. Entre esses vassalos cuidadosamente selecionados havia um grupo que estava separado do resto. Eles eram um grupo de mortos-vivos que estavam abaixo das outras entidades presentes. Na melhor das hipóteses, eles estavam no nível 40. Sua força numérica estava na casa dos 100 indivíduos. Eles foram ordenados em fileiras separadas das 200 entidades mencionadas anteriormente. Esses mortos-vivos deveriam ter ocupado lugares no fundo desse domínio sagrado ao serem convocados aqui, logo atrás das fileiras dos outros vassalos. No entanto, eles foram ordenados em fileiras e as entidades chefes ocupavam posições que estavam ainda mais próximas do trono. E a proximidade do trono nessa ocasião era uma indicação do seu status, até que chegassem aos Guardiões de Andar. Havia uma explicação perfeitamente razoável para esse tratamento, que seria considerado irracional para seres mortos-vivos. Isso porque esses mortos-vivos eram criações pessoais do governante da Grande Tumba de Nazarick, Ainz On Gom, e portanto não poderiam ser menosprezados. Todos os presentes eram subordinados de Ainz. Ninguém aqui duvidava de sua absoluta lealdade à guilda de Ainz On Gom. Também havia uma hierarquia clara entre eles. Naturalmente, os de hierarquia mais alta eram os NPCs que haviam sido criados pessoalmente pelos seres supremos, e entre eles, os Guardiões de Andar que haviam recebido grandes responsabilidades estavam no ápice desse grupo. Atrás dos NPCs estavam os monstros criados naturalmente, ou monstros convocados através do sistema de mercenários herdado de Yggdrasil, os vassalos. Seu status era determinado por seu poder e deveres designados. Mas todos foram organizados em fileiras, sem levar em conta seus andares de origem. Nesse caso, onde os mortos-vivos criados pelo Ain Sama devem ser colocados? Essa questão perturbou a supervisora guardiã, Albedo. Ela não sabia se devia ou não lhes conceder o mesmo status que os NPCs. Quando perguntado, Ainz riu e declarou que seria bom colocá-los na posição mais baixa. A capacidade de criar mortos-vivos de Ainz tinha um número limitado de usos por dia, mas não havia custo monetário para usá-la. Em comparação, os vassalos de alto nível que os guardiões haviam trazido eram seres criados através do sistema de mercenários de Yggdrasil e exigiam gastos em dinheiro do jogo ou dinheiro real. Os primeiros poderiam ser criados novamente de graça se fossem destruídos, mas o dinheiro gasto com os últimos seria desperdiçado caso morressem. Portanto, para Ainz, os mortos-vivos que ele criou, mesmo exigindo cadáveres reais, ainda eram de graça e mais baratos que os seres que tinham nascido através do uso do dinheiro. Mas claro, esse era o ponto de vista de Ainz e não o de seus leais subordinados. Albedo foi levada às lágrimas depois de ouvir a decisão magnânima de seu mestre, mas ela não podia responder que entendia. Depois de agonizar sobre o problema por meio-dia, finalmente ela decidiu romper com a tradição, alinhando
os mortos-vivos em fileiras, contornando esse problema. Sentado no trono, a posição mais alta dentro deste salão, Ainz olhava para os vassalos que Albedo tinha despendido tanto esforço em organizar e falou com eles como se estivesse dando uma grande revelação. Ou melhor, para aqueles que juraram fidelidade a ele, as palavras de Ainz eram nada menos do que a vontade manifestada dos deuses. Para começar, agradeço a todos por suas longas horas de coleta de informações. Sebas, Solution trabalharam muito bem. Ainz olhou para baixo sobre as duas pessoas que estavam se curvando diante dele e assentiu em satisfação. No entanto, o problema estava no que viria a seguir. Era muito difícil para um mero assalariado como Suzuki Satoru imitar o comportamento de um governante, e Ainz se sentia esmagado pela pressão. Ele viu seus inúmeros subordinados diante dele e seus olhos brilhavam com respeito e adoração. O seu estômago, supostamente inexistente, se contorcia de dor. Já o seu coração, que deveria estar igualmente ausente, pulava dentro de seu peito. No entanto, isso durou apenas um momento. O intenso desejo de fugir a toda velocidade foi suprimido pela sua supressão emocional, uma característica especial desse corpo. Ainz finalmente sentiu que poderia desempenhar o papel de um governante apropriado e então finalmente ordenou: "Vocês dois, venham diante de mim." O par convidado subiu. Eles se moviam em perfeita sincronia nos degraus diante do trono, como se tivessem ensaiado isso antes, e então pararam diante de Albedo, que estava ao lado de Ainz. Os dois então se ajoelharam mais uma vez, com movimentos perfeitamente coordenados. "Levantem a cabeça. Por seus desempenhos exemplares, eu lhes concederei uma recompensa." Ainz olhou para Sebas. "Sebas, quando você implorou por misericórdia em nome de Tsuari, eu estendi minha proteção para pagar uma dívida. Não teve nada a ver com seu desempenho no trabalho. Então agora eu lhe concederei o que desejar. Vamos, diga o que deseja." Elogiar os subordinados em público estimularia os outros a trabalhar mais. Provavelmente por isso os prêmios de departamento e coisas similares eram dados com todos os funcionários reunidos. Quando os subordinados trabalhavam com paixão na esperança de serem elogiados da mesma forma, isso melhoraria o desempenho da organização. Sendo assim, Ainz fez uso de sua experiência de trabalho e reuniu muitos de seus subordinados no Salão do Trono exatamente para esse propósito. No entanto, isso também representava um grande risco. Ainz precisava agir como um bom mestre diante de seus muitos subordinados, mostrando seu carisma como um governante. Essa era uma tarefa imensamente difícil para um mero assalariado. Todavia, como último membro remanescente da grande tumba de Nazarick, ele precisava superar esse desafio. Eu preciso recompensar a lealdade dos NPCs. Quando essa determinação inabalável cresceu no coração de Ainz, o bigode de Sebas estremeceu. "Meu senhor, dedicar-me de corpo e alma para lhe servir já é minha recompensa." De fato, eles realmente são subordinados leais, mas ao mesmo tempo isso coloca muita pressão em mim. "Basta! É responsabilidade do mestre recompensar o bom desempenho de seus subordinados. Eu gostaria que você soubesse que, em certos momentos, a falta de desejo dos subordinados às vezes desagrada ao mestre." Sim, tem toda razão. Por favor, perdoe seu humilde servo. Sendo assim... Sebas fez uma pausa para pensar por alguns segundos e então disse: "Eu gostaria de receber roupas e suprimentos para o uso diário de Tsuari, a humana que o senhor tão graciosamente colocou sob minha responsabilidade, Ainz-sama. Eu posso lhe dar roupas e acessórios do meu inventário pessoal." Em Yggdrasil, uma vez que fosse perdida a chance de adquirir itens de disponibilidade limitada ou roupas feitas pelo jogador, as chances de poder obtê-las novamente no futuro eram muito baixas. Portanto, ele havia comprado toda e qualquer roupa que chamava sua atenção. Ainz, obviamente, não foi o único que fez isso. Todos os seus amigos tinham as mesmas tendências. Não, com toda probabilidade, qualquer jogador faria isso. Perorontino, o membro da guilda que criou Shalltear, tinha algo a dizer sobre esse tipo de tendência. É tipo um hentai que te chama atenção, mas você não tá no clima pra ver na hora. É só salvar e se preocupar em usar mais tarde. Mas depois disso ele acrescentou: "Embora às vezes eu esqueça onde salvei."
Na verdade, ele até que estava correto. Heinz tinha comprado uma vasta quantidade de roupas, tanto masculinas quanto femininas, mas ele apenas as guardou e nunca usou a maioria delas. Desde então, só serviram para ocupar espaço em seu guarda-roupa, então seria mais sensato fazer uso delas. Heinz pensou nas variedades de roupas que havia comprado. As roupas de Yggdrasil eram amplamente bem trabalhadas em seu design, mas devia haver algo adequado para Tsuari entre elas. Não há necessidade de se incomodar tanto, Ainsama. A Tsuari certamente aprecia sua generosidade, mas isso seria pedir demais. É mesmo? Tudo bem, então. Porém, quanto às roupas... Este foi um problema complicado para Heinz, que nunca havia comprado roupas para uma mulher antes, e se achassem que ele tinha mau gosto, isso poderia afetar a opinião coletiva que as donzelas de Nazarick tinham dele. Posso contar com Narberal para essa tarefa? Afinal, eu não poderia incomodar o soberano de Nazarick com um assunto tão trivial, Ainsama. Sebas provavelmente não sentiu o desconforto de Heinz, mas a sua sugestão tinha sido de grande ajuda para ele. Narberal, você se importaria em ajudar? Ao ouvir a voz de Heinz, uma das NPCs que estavam imóveis abaixo dele inclinou a cabeça profundamente. Muito bem, Sebas. Eu vou deixar a Narberal lidar com essa tarefa. Além disso... Heinz sorriu timidamente. Claro, seu rosto não se mexeu, foi apenas algo implícito. Você também pode fazer compras junto com a Tsuari. Considere isso como um encontro. Heinz já tinha ouvido falar do relacionamento entre Sebas e Tsuari através da empregada-chefe. Mesmo que um relacionamento físico ainda não tivesse começado, Demiurgo tinha dito que era só uma questão de tempo. Falando nisso, por que o Demiurgo disse que uma relação carnal entre Sebas e Tsuari seria bom? Bem, talvez ele só esteja desejando ao seu colega de trabalho tudo de bom nessa aventura romântica, mas até chegar a esse ponto eles teriam que se dar muito bem. Quando estávamos na capital real tinha um climão pesado entre eles, mas talvez tenha sido devido às circunstâncias. Ainda assim, desejar o bem ao outro é ótimo. Seria péssimo se eles continuassem brigando todo santo dia. A razão pela qual os membros da guilda Touch Me e Hubert estavam em desacordo surgiu de uma razão externa a Yggdrasil. Na verdade, tinha sido causado pelo ciúme que Hubert tinha da vida real de Touch Me. Eu lembro que o relacionamento deles ficou mais tenso desde aquela discussão. Talvez aquilo tenha sido o começo de tudo. Heinz sentia como se estivesse olhando para uma vasta extensão de terreno baldio. Agora ele sentia que os entendia. Só então, a voz surpresa de Sebas limpou os pensamentos em sua mente. O senhor realmente me permitiria fazê-lo? Então sim, eu gostaria de ir com a Tsuari. É claro que eu vou permitir. Não é como se eu fosse fazer bullying com esse doce casal só porque eu sou solteiro. No entanto, se vocês tiverem um encontro em Erantel, eu com certeza vou colocar a minha máscara da inveja e seguir vocês de fininho. Enquanto pensava em coisas sem sentido como essas, Heinz levantou o queixo, indicando que a outra pessoa ajoelhada deveria falar agora. Espero que se divirtam. Agora, Solution, me fale seus desejos. Eu gostaria de vários humanos vivos, se possível. E se eles forem humanos puros e inocentes, seria melhor ainda. Heinz pensou nos humanos que tinha capturado. Muitos dos humanos sobreviventes estavam associados a Oito Dedos, a organização que desrespeitou Heinz. Segundo os relatórios, todos os que eram úteis foram torturados e quebrados mentalmente. Além disso, tinham aqueles que ousaram desobedecer a algumas regras e com isso foram aprisionados. Acho que esses não vão servir. Pestônia e Nigredo estavam dispostas a desafiar minhas ordens para protegê-los. Eu providenciarei isso. Eu lhe darei vários humanos vivos. No entanto, não posso garantir a pureza deles. Perdoe-me por não poder satisfazer completamente seu pedido. Por favor, não diga isso. Em primeiro lugar, sua serva não merece seres humanos puros. Eu já sou eternamente grata por receber humanos vivos. Heinz observou Solution, que tinha abaixado a cabeça profundamente, e assentiu de um jeito que acreditava ser o mais adequado a um governante. Eu agradeço sua compreensão. Agora pode voltar ao seu lugar. A próxima será Entoma. Venha diante de mim. Quando os dois saíram, Entoma ajoelhou diante de Heinz. E então, Entoma? Sim, meu senhor. Heinz não pôde deixar de sorrir amargamente para sua voz truncada. Parece que sua voz ainda não se recuperou, não é?
O inseto-boca que Entoma usava não surgia naturalmente em Yggdrasil, mas isso não significava que não existissem. Havia vários monstros conjurados através da moeda de Yggdrasil em seu quarto, e ela poderia usá-los para restaurar sua voz a qualquer momento. Havia apenas uma razão pela qual ela ainda não tinha feito isso: rancor. Será que a minha voz lhe desagrada? Eu posso corrigir isso imediatamente. De modo algum, sua voz atual não me desagrada. Obrigada, Ain-sama. Bem, você deu tudo de si, até mesmo sacrificou sua própria voz. Entretanto, seus esforços não foram suficientes para qualificá-la para uma recompensa. No entanto, embora eu não possa ser capaz de concedê-la algo equivalente como fiz para os outros dois, eu gostaria de ouvir os seus desejos. Ainz achava que entregar uma recompensa à toa não era generosidade, mas falta de consideração. Uma coisa que estivesse prontamente disponível a qualquer um que quisesse perderia seu valor. Desse ponto de vista, os esforços de Entoma não atingiram os padrões que Ainz havia estabelecido para que ganhassem recompensas. Dito isso, ela ainda tinha ficado gravemente ferida no cumprimento de seu dever, e não reconhecer isso seria lamentável. Eu acho que no exército eles considerariam isso uma medalha de coração púrpura, não é? Eu não sei muito dessas coisas militares. Ele poderia me ensinar sobre essas coisas se estivesse por aqui. Ainz lembrou de um membro da guilda que era conhecido como um otaku militar. Então, Ain-sama, se a chance de matar aquela desgraçadinha surgir, por favor, me envie. Eu desejo arrancar a voz dela. Ainz sabia que ela estava se referindo à menina suspeita que usava máscara e se chamava de Evil Eye, então ele deu seu consentimento. Muito bem. Se chegar a hora de atacarmos aquela garota, eu lhe chamarei. Pode retornar então, Entoma. Ele observou enquanto Entoma retornava à sua posição anterior. Então vamos passar ao próximo tópico. Naturalmente, ninguém contestou. Contudo, Ainz não conseguia se sentir feliz presenciando isso. Eles o consideravam como seu supremo governante. Se Ainz dissesse que branco era preto ou qualquer coisa do tipo, todos concordariam. Esse silêncio em si não significava que suas palavras estavam corretas. Parece que eu preciso instalar algumas auditorias e outras agências similares. A primeira coisa que ele deveria criar era um departamento responsável por distribuir recompensas. O problema era que os NPCs e vassalos acreditavam que servir Ainz era um estado natural das coisas e não exigiam qualquer tipo de recompensa. Além disso, os critérios para serem recompensados ainda eram muito vagos e essencialmente determinados por Ainz, o que era outro problema. Se vamos trabalhar como um grupo, vou precisar estabelecer algumas diretrizes. É tudo minha culpa por deixar a Albedo responsável por tudo e ficar fugindo das minhas responsabilidades. Agora tudo isso veio me azucrinar de uma vez só. É muita pressão. Isso é bem além das capacidades de uma pessoa normal. Quase nenhuma das minhas experiências de vida foram aplicáveis até agora. Até poucos meses atrás, Ainz, ou Suzuki Satoru, tinha sido um simples escravo do sistema. Toda a atenção da liderança estava lhe dando dores de cabeça. Ainda assim, ele lutava para controlar isso. Era melhor deixar para se preocupar com essas coisas quando ele estivesse sozinho em seu quarto, com toda a liberdade de rolar em sua cama perfumada. Eu agora decidirei a direção que Nazarick tomará no futuro. Demiurgo, venha. A mente mais afiada de Nazarick subiu as escadas, tomando seu lugar ao lado de Albedo. Supervisora guardiã de Nazarick, Albedo, e o intelecto mais profundo de Nazarick, Demiurgo. Metade do nosso plano original já está completo. Eu ordeno que vocês expliquem o nosso plano de ação para o futuro. Se alguém tiver alguma sugestão, levante a mão e fale. A maior prioridade de Ainz estava na sobrevivência contínua de Nazarick. Não, na pior das hipóteses, mesmo se ele perdesse o lugar conhecido como Nazarick, ele estava suficientemente preparado para proteger os NPCs, os filhos de seus antigos companheiros de guilda. Afinal, ele poderia criar um abrigo e usar outros métodos para superar esse problema caso isso acontecesse.
A segunda consistia em espalhar o nome de Ain Zongon para o mundo inteiro. Isso porque Ainz considerou que seus amigos estivessem nesse mundo, e isso criaria um farol para que eles se guiassem até ele. Mas esse objetivo poderia ser adiado e outras prioridades poderiam aparecer no caminho. E a terceira prioridade era fortalecer Nazarick. Talvez devesse mudar a prioridade dessa também. E seguramente, quanto mais ele entendia desse mundo, mais ele sentia que Nazarick era uma fortaleza impenetrável. Ou seja, a guilda Ain Zongon parecia ser a organização mais forte desse mundo. Mas mesmo que ele acreditasse cada vez mais nisso, alguém já tinha sido capaz de controlar a mente de Shalltear, embora com o uso de um item de classe mundial. Então sustentar tal arrogância e orgulho poderia levá-lo ao precipício. Especialmente já que os itens de classe mundial existiam nesse mundo, então seria melhor supor que outras guildas também poderiam existir também, até mesmo poderiam armar emboscadas para ele. Sendo assim, eles tinham que tomar medidas para aumentar o poder de Nazarick. Atualmente eles tinham recrutado os Homens Lagarto e Ainz havia produzido hordas de mortos-vivos, mas eles ainda precisavam buscar vorazmente por mais poder. Sua quarta prioridade consistia em reunir informações. Originalmente, essa tinha sido sua principal preocupação, mas desde que já havia sido parcialmente concluída, ele havia diminuído sua prioridade. Este foi o processo de pensamento de Ainz. No entanto, eram meramente os pensamentos de um assalariado. Poderia haver um furo em algum lugar, ou ele poderia não ter analisado bem as informações antes de usá-las como base. Por causa disso, Ainz tinha chamado um par de intelectos afiados. Assim, ele só precisaria usufruir da sabedoria deles. Não havia necessidade de arriscar que todos soubessem que ele não tinha grande inteligência. Fazer um grande espetáculo para falar sobre esse problema já seria o bastante. No entanto, isso seria um erro. Como mestre, ele precisava fazer essa mise-en-scène no papel do qual os NPCs o imaginavam. E embora ele achasse que isso fosse praticamente mentir para eles, ele tinha que desempenhar o papel de Ain Zongon, um ser de intelecto incomparável cujas ideias continham ramificações insondáveis, e interpretar esse papel desde que ele tinha chegado nesse mundo. Vocês dois explicarão claramente a todos os presentes. Estes são os vassalos de elite selecionados pelos vários guardiões. Deixe-os ouvir sobre nossa direção futura e não deixem de fora nenhum detalhe. De fato, Ainz foi forçado a empregar essa estratégia. Os seus dizeres de "não deixem de fora nenhum detalhe" faziam parte desse seu plano sagaz. O plano era usar essa desculpinha de explicar a todos para que ele próprio entendesse o plano, e ao mesmo tempo fingir que ele já sabia de tudo de antemão. Então, Demiurgo, você explicará claramente o que sabemos para aqueles que não entenderam os detalhes. De todo modo, comece contando as ações que Nazarick fez no reino. Entendido. Demiurgo então começou a se dirigir aos NPCs que estavam à sua frente. Isso era o que Ainz estava esperando. Naquela época, Ainz concordou com seus planos. Ele achava que o sábio Demiurgo não podia errar, mas depois de pensar mais sobre o assunto, sentiu que Demiurgo acabara por vezes fazendo coisas desnecessárias. No reino, nós conseguimos subjugar os membros da liderança de um sindicato criminoso com a ajuda de Mari, Neuronista e Kyorukou. Tudo o que precisamos fazer a partir de agora é permear lentamente até que estejamos em posição de governar o submundo do reino. Ah? Sem querer, Ainz fez um ruído audível de dúvida. Por que tiveram que assumir o sindicato do crime no reino? Parecia um pouco diferente da explicação simples que ele tinha ouvido antes. Pensando bem, seria razoável fazer isso para obter dinheiro a longo prazo ou obter informações facilmente. Enquanto Ainz ponderava, Demiurgo se calou e olhou para trás, diretamente para ele. Dando graças a Deus que seu corpo não suava, Ainz o questionou. O que há de errado, Demiurgo? Algum problema? Não. Eu simplesmente pensei ter ouvido o senhor dizer alguma coisa, Ainz-sama. Ah, não foi nada. Eu estava simplesmente indicando que concordo. Parece que me entendeu mal. Enfim, continue. Diga a todos o significado de assumir a organização criminosa do reino. Sim, é claro. Nesse caso, meus caros, assumir o sindicato é a base para alcançar o objetivo de Ainz-sama, ou seja, dominação mundial. Eu acredito que ninguém é estúpido o suficiente para não saber disso. Ainz olhou para o rosto de todos e todos pareciam entender, sem exceção nenhuma. Ainz foi o único que não entendeu.
Dominação mundial? Mas de onde veio essa maluquice? Quando as coisas acabaram assim? Todavia, ele não podia dar voz às suas dúvidas. Esse foi o maior exercício mental que Ainz fez até hoje. Ele passou vários segundos refletindo e examinando a si mesmo. Foi algo muito inesperado e difícil de aceitar. Como as coisas tinham acabado assim? Tudo o que ele desejava era manter um perfil discreto, evitar fazer inimigos, melhorar sua reputação e depois encontrar uma maneira de se comunicar com seus velhos amigos que poderiam estar nesse mundo. Manter a guilda e realizar esses singelos desejos eram tudo o que ele queria. Porém, agora, conquistar o mundo? Mas que cacetes aconteceu para eles virem com isso? Ainz queria muito rejeitar a proposta, mas não tinha coragem para fazê-lo. Não eram apenas os NPCs, mas todos os vassalos tinham semblantes de compreensão em seus rostos, como se as palavras "mas é claro" estivessem escritas no rosto deles. Era evidente só de olhar que isso era algo de conhecimento comum, algo que estava gravado a ferro quente em seus corações. Ainz sentia algo semelhante a uma brisa de ar quente emanando na área ao redor do trono. Ainz Ongon era o mais elevado governante de Nazarick, um ser supremo. Agora que se tornara um objeto de adoração, o que aconteceria se ele pessoalmente destruísse essa imagem? Até onde sabia, ele poderia acabar como uma ídola envolvida em algum escândalo graças aos paparazzi. Embora fosse triste uma idol perder seus fãs, assim como seu sustento, Ainz teve a sensação de que um destino muito mais trágico do que esse o aguardaria. Parece que eles investiram muito tempo e esforços nisso para eu desistir agora. Ainda assim, ao pensar calmamente a respeito, dominação mundial não soava tão mal assim. Claro que não seria tão simples como nos jogos de videogame. Para um plebeu como Ainz, esse plano de grande escala era muito vago para se entender. No entanto, ele ainda conseguia entender que isso era um meio perfeito para construir sua reputação, embora também pudesse criar uma certa infâmia para ele. O problema agora estava em tentar saber o que os seus amigos pensariam disso. Nesse ponto, tudo o que ele podia fazer era pedir desculpas por sua incapacidade de administrar Nazarick. Bem, se isso der certo, podemos acabar descobrindo quem foi e como lidar com o inimigo que fez lavagem cerebral na Shalltear. Acho que eu posso usar isso como desculpa, né? Eles me perdoarão por isso, eu acho. Tendo inventado uma desculpa, Ainz acenou com a cabeça para Demiurgo, que parecia estar esperando por elogios. Então você ainda se lembra? Mas é claro, Ainz-sama. Eu, Demiurgo, gravei todas as palavras que o senhor falou em minha memória. É mesmo. Eu disse aquela vez, não foi? De fato, meu senhor. Então, a partir daquele momento em que... De fato. Desde aquele dia, sei. Isso me agrada, Demiurgo. Obrigado, Ainz-sama. No entanto, a dominação mundial é bastante difícil. Certamente, Ainz-sama. E então, o que acha que devemos fazer? Ainz queria elogiar a si mesmo por não ter tremido a voz. Eu proponho que Nazarick deve tomar o seu lugar de direito no palco global, como parte de nossa linha guia para o futuro. Como as entidades que controlaram Shalltear estão agindo às escondidas, isso pode causar problemas para nós, mesmo que permaneçamos escondidos. É como você diz. Mas será que é mesmo? Ainz achava que seria melhor permanecer escondido. Ele não tinha ideia de como Demiurgo tinha chegado nessa conclusão. Eu concordo com ele, Ainz-sama. Se nos tornarmos conhecidos para o mundo, poderemos lidar com os problemas de uma maneira franca e direta. Não precisaremos mais enviar pequenos grupos do nosso pessoal para conduzir investigações secretas. Ah, sim, faz todo sentido. De repente, uma iluminação surgiu quando Ainz ouviu a explicação de Albedo. A ideia de não ter mais que ficar procurando uma agulha no palheiro e ser capaz de se mover com a mesma ousadia que ele desejava era de fato muito atraente. É por isso que devemos governar o reino através das sombras e alcançar legitimidade para Nazarick através de várias formas e meios, não é mesmo? No entanto, Demiurgo, eu não posso concordar com a ideia de permitir que a terra que o Ainz-sama governe torne-se subordinada a qualquer outro país. Demiurgo concordou com Albedo.
Claro, Albedo, eu também não seria capaz de tolerar algo do tipo. Além disso, depois de examinar e contemplar nossas informações sobre o reino, cheguei à conclusão de que o reino como está agora não é atraente para nós, exceto por uma pessoa. O mesmo se aplica a todas as outras nações. Eu sinto que ter a nossa organização servindo qualquer outro país seria um caminho insensato. E por que diz isso? Se servirmos uma nação, nosso leque de ações será limitado. Se as pessoas que controlarem a Shalltear pertencerem a algum país e estivermos comprometidos com um determinado país, talvez não possamos responder prontamente se surgirem problemas. Portanto, Ainsama... Demiurgo olhou para Ainz e solenemente entregou sua proposta. Proponho que fundemos uma nação conhecida como a Grande Tumba de Nazarick.